Então, continuando aqui, pessoal, vamos recapitular. Eu tenho uma classe botão, que ele tem uma posição XY na tela, ele tem uma largura e uma altura, ele é habilitado ou não, o mouse está em cima dele ou não, ele foi pressionado ou não. Aí eu crio aqui um evento chamado clique e um evento aqui chamado se eu estou passando o mouse em cima. O que vai acontecer aqui? Quando eu falei para vocês que aqui podia ser private, né? Significa que só esses dois eventos aqui teriam condições de alterar esses campos, né? Então eu teria que criar novos eventos ou novos métodos aqui dentro da minha classe para poder acessar esses campos. Como eu expliquei no processing, ele fala que não é necessário para ele poder ter um pouco mais de autonomia, né? Então ele ignora um pouco isso daí. Como você que está fazendo o seu sistema e você vai saber o que você está fazendo, não importa muito isso daí pra gente por enquanto, tá? Mas para vocês usarem isso nas outras linguagens, é isso que significa encapsulamento, né? Você proteger esses campos e só quem tem acesso a esses campos são os seus métodos ou os seus eventos, tá? Então, como que eu sei se alguém clicou alguma coisa na tela? Eu faço a seguinte pergunta. Vamos aqui, ó. If, se. Vamos ver aqui. Uma aspa só. Se over. Quer dizer, se o mouse estiver em cima do meu botão, tá? O mouse tem que estar em cima do botão, ou seja, esse cara aqui tem que estar verdadeiro. Eu esqueci de fazer uma coisa aqui, pessoal. Vamos colocar aqui, ó. Vamos inicializar essas variáveis para eu não precisar inicializar elas. Eu falo que essa aqui é true, tá? Todo botão que eu criar ali é um botão que pode ser, ele vai aparecer na tela. Esse aqui é falso, porque eu não sei a posição do mouse. E se ele foi pressionado ou não, também é falso, tá? Vamos inicializar essas três variáveis dessa forma aqui, ó. Aproveitando isso aqui que eu estou falando para vocês, eu estou dizendo que eu já estou inicializando o meu botão quando for criar ele, né? Que ele vai ser verdadeiro. Quer dizer, ele é um botão que eu só vou negar ele só vai estar inabilitado com o meu programa, certo? Então vamos lá. Por enquanto deixa assim que eu vou explicar o this daqui a pouquinho sobre isso, tá? Porque eu já estou inicializando as variáveis. Então, se eu tiver com o mouse em cima do meu botão, o mouse, existe um método do próprio processing que chama mouse pressed, se eu não me engano. Deixa eu ver se é assim que se escreve. Assim melhor. Se eu cliquei o botão do mouse, tá? Se o mouse foi pressionado, se eu tiver em cima e o mouse foi pressionado, tá? E eu tenho também mais uma cláusula aqui que eu preciso considerar por enquanto. E se o meu botão está habilitado, né? Que não adianta, senão eu posso cometer um erro. Então eu tenho que falar assim, enable. Tá? Então eu estou perguntando se esse cara é verdadeiro e esse cara também é verdadeiro, eu vou entrar nesse if aqui. Então vamos abrir mais uma. Deixar assim dessa forma. Então o que eu faço? Eu abro chaves, aí eu falo que pressed, dois pontos igual a true. Fecha chaves. O if do processing, eu sou obrigado a colocar as chaves, tá? E o else também. Else, abre chaves, pressed, dois pontos igual a false. Fecha chaves. Vou deixar um espacinho aqui para ficar bonitinho. Então é o seguinte, então eu já criei meu evento. Se eu estiver passando o mouse em cima do meu botão, tá? E ele estiver habilitado, e eu estiver pressionando o botão, eu estou falando que é verdadeiro o clique do meu botão. Se não, ele é falso. Eu poderia muito bem ignorar isso aqui, ó. Também que é clique pressed. Eu podia muito bem ignorar aqui e fazer minha voz direto com esse nome, né? E criar um evento diretamente aqui. Só que eu não ia conseguir explicar para vocês como que a gente faz o encapsulamento. Então eu vou deixar dessa forma,
que funciona igual, tá? Então, o encapsulamento é justamente isso. Se eu colocasse aqui direto, aí eu teria que criar essa procedure aqui, ó, essa função aqui minha, eu teria que criar. Então, eu criei uma função void, né? Não devolve valor nenhum, é uma void. Senão, eu teria que criar aqui diretamente o meu evento. Aí, o que ia acontecer? Não dá para encapsular. Seria difícil explicar encapsulamento. Então, encapsulamento é isso aqui. Tá vendo? Ó, eu tô mexendo na minha variável aqui, ó. Esse nome aqui, ó, falso, eu tô mexendo ele aqui, ó. Então, isso daqui quem faz é o sistema que a gente chama de encapsulamento, tá? Mas por enquanto funciona igual. É só para mostrar para vocês aprenderem das outras linguagens e ficarem um pouquinho mais fácil. Agora, como eu sei se eu estou na área do meu triângulo, né? Do meu triângulo, do meu desenho e tudo mais. Vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho aqui como que eu posso explicar para vocês? Eu tenho um desenho do meu botão, tá? E esse desenho ele tem um certo tamanho. Então, eu vou receber um valor e vou perguntar se ele faz parte do tamanho, né? Quer dizer, a posição que eu estou na tela é o tamanho do meu botão? Quer dizer, o mouse está em cima daquela área que o meu botão está ocupando na tela? É essa pergunta que eu vou fazer pro processing aqui. Então eu vou fazer assim, ó, if eu tenho que receber uns campos aqui, tá? Eu vou receber aqui, se daqui a pouquinho vai ficar mais claro para vocês. Eu vou receber vários valores, int x. Vamos colocar ix, tá? Para não confundir com esse x aqui, ó. Para não confundir com esse x, eu vou colocar int ix, vírgula, int iy, int iw, int ih. Então eu vou receber esses campos para fazer a comparação, tá? Aí eu vou perguntar se o mouse X, quer dizer, a posição X do mouse, que eu fiz até um programinha mostrando para vocês aqui, mostrando no console. Se o mouse X for maior ou igual a ix, and o mouse X for menor ou igual a X mais a ix, né? Desculpa. ix, eu tenho a posição do botão mais o tamanho dele. Qual que é a largura do X? É y. IW, desculpa. IW. Tá? Aí eu tenho também aqui and. Eu tenho que ser maior ou igual a X. Eu tenho que estar... Se o meu botão está aqui, ó, nesse canto, eu tenho que estar entre esse ponto e esse ponto, entre esse ponto de cima e esse ponto de baixo. Daqui a pouquinho eu faço isso no CorelDRAW para vocês, para explicar de uma forma melhor, se ficar meio obscuro, tá? Mouse Y, quer dizer, a coordenada Y do mouse, menor ou igual a Y, and mouse Y, aí tem que ser a posição Y mais a altura dele, que é IY, tá? Menor ou igual a IY mais IH. Abre chaves. Over igual a true. Fecha chaves. Else, abre chaves.
over igual a false. Fecha a chave. Então o que acontece aqui? Se a posição X do meu mouse for maior ou igual à posição X do botão, tá? Eu tô aqui, ó, posso estar embaixo, é maior. Só que o que acontece? Aí ele vai perguntar se esse range aqui, ó, o botão tá aqui em cima. Suponhamos que o botão aqui é esse ponto aqui, ó. Eu posso estar aqui embaixo, ele vai falar que essa parte é verdadeira. Mas nessa parte aqui, ó, ele vai falar que eu não estou na mesma altura. Então esse botão não está funcionando. Esse carinha do processo está fazendo exatamente o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Quando eu tiver nesse range do botão aqui, ó, eu vou querer fazer algum evento, ó. Certo? Eu estou mexendo meu mouse aqui. Então essa minha rotina aqui, esse comando aqui é a posição X do mouse e esse aqui é a posição Y do mouse, tá? X e Y. Aí eu vou ver se eu estou dentro do range do meu botão. Essa linha aqui, ó, faz exatamente isso aqui, tá? Eu sei se eu estou dentro desse campo do botão. Aí eu vou falar que o over quer dizer, eu estou em cima do botão, eu vou simplesmente falar true aqui, ó. Aí quando eu chegar nesse cara aqui, ó, se esse cara aqui for, eu estou perguntando o over, né? Aí o que eu faço? Antes de chamar, eu chamo essa rotina, depois eu chamo essa rotina. Tá certo, pessoal? Então aqui, ó, eu criei os dois métodos, os dois eventos, né? De clique e se eu estou em cima do meu botão. Eu podia criar outros eventos, né? Se eu cliquei e arrastei, se eu tentei grifar, se eu teclei uma tecla, todos os eventos eu faço aqui. Agora, a próxima aula eu vou ensinar para vocês o que é herança, certo? Porque o que acontece? Essa minha classe aqui, ó, ela simplesmente está me falando, vamos ver se tem algum erro de simbática, ó, tá dando um errinho aqui, ó. Tá esperando um 2 ponto igual. Ah, não é 2 ponto igual, né? Eu não tô usando Delphi. Desculpa aí, pessoal. Vamos ver se eu coloquei mais aqui, ó. Sintaxe erro. Tá esperando um ponto e vírgula. Aqui, ó. Vamos consertar os erros aqui, ó. Vamos ver se passa. Tá esperando ponto e vírgula aqui. E tá esperando ponto e vírgula aqui também. Vamos ver. Ó, passou, tá? Então o que acontece? A minha classe está criada sem nenhum errinho. A minha classe botão. Próxima aula, vou explicar para vocês o que é herança.